eu sou a Ju, eu sou professora de crochê e hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para começar a fazer crochê do zero. No crochê a gente tem diversos pontos que a gente usa para fazer diferentes peças, mas existem alguns pontos que são chamados pontos básicos, que são aqueles fundamentais, usados para praticamente qualquer peça que você vá fazer usando essa técnica. E são exatamente esses pontos que eu vou te ensinar hoje nessa aula. Se você nunca teve contato com linha e agulha, então a primeira coisa que você precisa saber é como segurar a linha, como segurar a agulha e como fazer a laçada inicial, que é como a gente inicia praticamente todas as peças que a gente vai confeccionar com essa técnica que é o crochê. Para começar então a praticar aqui o crochê, a gente vai precisar de uma agulha e de um fio. Você pode começar com a que você já tiver em casa, se você já tiver alguma, ou você pode comprar uma agulha de 2,5 milímetros e um fio correspondente, que no caso pode ser um barbante número 4. Para segurar a agulha, então, existem diferentes formas. Você vai encontrar a que for mais confortável para você. Mas existem duas principais, que são em forma de faca, desse jeito, e assim você vai trabalhando, ou em forma de lápis, que é inclusive a forma que eu utilizo, acredito que a maioria das pessoas utiliza. E assim a gente vai trabalhando o fio. A segunda coisa que a gente tem que aprender a segurar é o fio. Eu seguro geralmente assim. Eu passo então por cima do indicador, por baixo do médio, por cima do anelar e por baixo do mindinho. Outro ponto muito importante também é que, independente da forma que você escolha para segurar o teu fio, ele sempre vai ficar com a ponta inicial para dentro da mão. Então aqui passando por dentro, para dentro aqui do indicador, entre o indicador e o polegar. E essa outra ponta aqui, ela ainda vai estar no novelo. A gente só corta essa ponta aqui quando a gente já terminou nosso trabalho ou a nossa carreira, a carreira que a gente estiver trabalhando com aquele fio. A segunda forma de segurar o fio é pegar aqui a pontinha do fio, passar por baixo do mindinho, dar uma volta, passar por baixo do anelar, por baixo do médio e por cima do indicador. E uma terceira forma é passar por baixo do mindinho, fazer uma volta, passar por baixo do anelar, por cima do médio e por cima do indicador. Dessa forma. Agora, então, a gente vai aprender a laçada inicial, que é o ponto de partida para praticamente todos os nossos trabalhos, inclusive para as correntinhas. Para fazer a laçada inicial, a gente vai colocar o indicador embaixo aqui do nosso fio e vamos fazer um E. Seguro aqui essa pontinha para o E não se desfazer. Vou entrar com a agulha por dentro aqui dessa laçadinha. Venho aqui pegando esse fio que está preso no novelo e vou puxar aqui por dentro dessa laçada. Agora eu solto essa laçadinha e vou puxar para cima, fechando aqui esse nozinho. E assim a gente termina a nossa laçada inicial. O próximo passo, então, é aprender a correntinha. Eu vou inserir aqui novamente a agulha nessa laçadinha inicial. Vou pegar aqui o fio que ainda está preso no novelo e vou puxar por dentro dessa laçada. Novamente, pego o fio que ainda está preso no novelo,
passo por dentro dessa laçada. Assim a gente vai trabalhando as nossas correntinhas. Aqui eu já tô com 2. Fiz então a terceira. E assim a gente vai trabalhando, fazendo o número de correntes que a receita que a gente estiver seguindo pedir. Uma dica importante é que todo o segredo do crochê está no movimento dessa pontinha aqui da agulha, esse ganchinho. Quando a gente vai pegar o fio, a gente vai movimentando a agulha de forma que esse ganchinho passe facilmente por entre a laçada que está aqui já na agulha. Então, eu venho, abraço aqui o fio, e quando eu for entrar aqui, nessa laçadinha, o ganchinho tem que estar aqui para baixo, passando aqui no meio dessa laçadinha. Se a agulha estiver nessa posição, eu vou ficar presa e não vou conseguir passar o meu fio aqui por dentro. O segundo ponto que a gente vai aprender aqui é o ponto baixo, um ponto fundamental também no crochê. É importante lembrar, no entanto, que você vai precisar treinar muito esses pontos, tanto o segurar a agulha, segurar o fio, fazer a laçada inicial, fazer a correntinha e também os outros pontos que eu vou ensinar na aula de hoje. O segredo para você ficar boa realmente no crochê, para você ter sucesso nessa sua aprendizagem, é realmente ter um bom professor, eu espero estar sendo essa boa professora, e se dedicar. Você tem que se dedicar bastante, tem que treinar muito, porque com a prática vem a perfeição, já dizia o ditado. O ponto baixo a gente vai fazer começando com uma correntinha, que vai ser aqui a altura do primeiro ponto baixo, muitas vezes vai servir como o primeiro ponto baixo da nossa carreira. Venho então aqui na terceira corrente a contar da agulha, então eu conto daqui para cá. 1, 2, 3 correntes. Nessa terceira correntinha, eu vou entrar sem laçar a agulha, eu só entro aqui na correntinha, puxo aqui o fio que está preso no novelo, seguro aqui para não escapar, vou pegar novamente o fio que está preso no novelo e vou passar por essas 2 laçadinhas. Aqui eu já formei o meu ponto baixo. Vou fazer novamente, venho aqui na próxima correntinha de base, pego aqui o fio que está preso no novelo, passo aqui por dentro, vou ficar com essas 2 laçadinhas aqui na minha agulha. Laço aqui o fio que está preso no novelo e passo por dentro dessas 2 alcinhas. Aqui tá feito o ponto baixo. Dessa forma, a gente vai trabalhando, fazendo aqui um ponto baixo em cima de cada correntinha. É importante lembrar do movimento do ganchinho para a gente ter sucesso aí nesse treino. Então, sempre quando for puxar aqui o fio, ganchinho virado aqui pro meio da correntinha de base, senão não vai passar, ó. O ganchinho ele passa viradinho aqui pro meio do ponto. E esse então é o nosso ponto baixo. O quarto passo então vai ser o ponto alto. Para fazer o ponto alto, assim como o ponto baixo, a gente tem que ter já uma quantidade aqui de correntinhas já feitas, uma base, que a gente chama de base, para os nossos pontos. Então, eu já fiz aqui cerca de 15 correntinhas, e agora eu vou ensinar o ponto alto para vocês. O ponto alto a gente vai trabalhar com 3 correntes para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Muitas vezes
já serve como o primeiro ponto alto da carreira. E aí, a gente vai vir na quinta corrente a contar da agulha. E aqui a gente vai laçar a agulha, entro aqui na corrente, puxo o fio que tá no novelo. Vou ficar com essas 3 laçadas. Vou então tirar 2, laçando aqui o fio que tá no novelo. Tiro 2 laçadas. E depois, novamente, laço o fio e tiro as outras 2. Esse aqui é o ponto alto. Venho aqui na próxima corrente e vou fazer a mesma coisa. Laço aqui a agulha dessa forma. Entro na correntinha de base, puxo o fio que tá no novelo. Vou ficar com as 3 laçadas, laço a agulha, tiro 2. Laço a agulha e tiro 2. Pra gente laçar a agulha, sempre dessa maneira. A gente vai passar por baixo do fio, pra essa laçadinha ficar na frente aqui da agulha. E não atrás, tá? Pra trás aqui, ela tem que ficar dessa forma. Entro, então, no ponto, puxo o fio, sempre pegando o fio dessa forma. Tiro 2 e tiro 2. Laço, entro no ponto, puxo o fio, tiro 2 e tiro 2. Você vai treinando assim o teu ponto alto, fazendo um ponto alto em cada correntinha de base, para treinar bem o seu ponto. Aqui eu fiz toda a carreira com pontos altos, já terminei aqui todas as minhas correntinhas de base. E aí, se você quiser fazer mais uma carreira, é só você virar para o outro lado e aqui você começa mais uma carreirinha. Então, você começa sempre com as 3 correntes, que já podem servir como primeiro ponto alto, e aí você vem aqui no próximo pontinho de base e vai fazer teu ponto alto, ou um ponto baixo, o que você quiser treinar. E aí, você vai trabalhando um ponto em cima de cada ponto de base até o fim da carreira novamente.